Bom, continuando o assunto então de função de primeiro grau, nós falamos que todas as funções de primeiro grau ou afim têm a taxa de variação única, sempre a mesma, que a gente chama de coeficiente angular e que representa exatamente o coeficiente que está aqui multiplicando o x, tá? Então, isso também vale para funções lineares, evidentemente. Essa função f de x igual a 4x, por exemplo, que a gente tinha desenhado, f de x igual a 4x, qual que é o coeficiente angular dela? É 4, tá? Que é o coeficiente que multiplica o x. Então, se eu perguntar a taxa de variação dessa função do ponto 1 ao ponto 10, quanto vai ser? Não preciso nem calcular. Eu sei que a taxa de variação é o próprio coeficiente angular 4, tá? Então, por quê? Porque essa também é uma função de primeiro grau, que é uma função particular porque ela é linear, ou seja, que o coeficiente b é igual a zero, ok? Outras características das funções de primeiro grau ou afim, como eu já falei, ela é uma reta, portanto, ela vai ser sempre o quê? Crescentes. Nesses dois casos ela é sempre crescente. Se ela é crescente, ela começa crescente, como a taxa de variação é sempre a mesma, ela vai ser sempre crescente. Em nenhum momento ela vai ser decrescente. Então uma função cujo gráfico é uma reta, evidentemente, ela vai ser, se ela começa crescente, ela vai ser sempre crescente. Não vai ter nenhum ponto em que ela não seja crescente. Agora eu posso ter gráficos de retas que são ao contrário, que são assim, né? Poderia ter uma curva ou um gráfico de outro jeito, por exemplo, sei lá, assim, ó. Essa aqui é uma função g de x, por exemplo, também é uma função de primeiro grau, porque é uma reta, só que aqui ela é decrescente. E como o meu y está decrescendo à medida que meu x cresce, então minha taxa de variação vai ser negativa. Ou seja, o meu g de x vai ser alguma coisa a x mais b, onde esse a é um valor negativo, porque ele representa a minha taxa de variação, tá? O coeficiente angular. Ok, pessoal? Então, as funções de primeiro grau, em resumo, são ou sempre crescentes, que é o caso dessas duas, ou sempre decrescentes, como é o caso desta azul, tá? Muito bem. Que mais que a gente pode falar? Sobre raízes e sinal. Bom, dá para ver no gráfico, tá? Que como é uma reta, só vai cruzar o eixo x num ponto, né? E esse ponto é uma raiz. Na azul, a raiz é esse ponto. E aqui a raiz é o próprio número zero, tá? Porque ela cruza bem na origem, tá? Então, dá para ver pelos gráficos, pelo fato de ser uma reta, que todas as funções de primeiro grau têm uma única raiz. E qual é essa raiz? Bom, basta igualar isso que é a zero. Qual que é essa raiz aqui, por exemplo? Vamos pegar nesse exemplo, tá? A raiz vai ser quem? Vamos calcular aqui a raiz. Raiz vai ser, como é que eu faço? Eu igualo meu y a zero, então eu vou fazer, e descubro quanto que é o x. 2x mais 10 igual a zero, e tenho que descobrir quanto que vale meu x. Logo 2x igual a menos 10, logo x igual a menos 5. Essa é a minha única raiz. Então as funções de primeiro grau sempre têm uma única raiz, e é muito fácil calcular a raiz. A raiz vai ser o ponto menos 5 nesse caso, tá? Nesse caso aqui, f de x igual a 4x. Fazendo algebricamente, 4x igual a zero, logo x igual a zero, essa é a minha única raiz. E de fato, a gente tinha visto no gráfico que x igual a zero era a única raiz, tá? Genericamente, eu posso calcular para uma função ax mais b, quem é a minha raiz? Bom, eu vou fazer ax mais b igual a zero, logo ax igual a menos b, logo, como a é diferente de zero, eu tenho que x igual a menos b sobre a é a minha raiz, tá? Essa é a raiz de toda a função, a única raiz de toda a função de primeiro grau. Isso precisa dizer que isso aqui é uma fórmula e decorar? Claro que não, né? Bobagem ficar enchendo a cabeça com fórmulas inúteis, sendo que a gente consegue calcular cada vez a raiz, basta igualar a zero, né? Então, mas se vocês quiserem decorar, tá aí. A raiz de uma função de primeiro grau é menos b sobre a. Ok? É, Bom, eu vou falar agora sobre
outras funções que não são de primeiro grau, mas que também são retas. Quais seriam? Seria um caso das retas horizontais. Seria um caso de funções que tem essa cara aqui, ó. Por exemplo, f de x igual a... eu dei aquele exemplo, né? 15, por exemplo. F de x igual a 15. Não tem x, não tem problema. Continua sendo uma função. Uma função que a cada número eu associo 15. A 1 eu associo 15. A 2 eu associo 15. A 3 eu associo 15. E assim por diante. A 4 eu associo 15. Todos os números estão associados ao número 15. Né? Obviamente não é injetiva, né? Essa função, uma função bem particular, a gente chama de constante. Porque a minha imagem é sempre 15, é sempre constante a minha imagem, tá? Um exemplo prático seria o caso, por exemplo, do preço fixo, né? Você paga um valor fixo, por exemplo, para almoçar ou para visitar um museu, por exemplo, quando eu era criança, antigamente a gente tinha cinemas com várias sessões, passava dois ou três filmes juntos, você pagava um valor fixo e podia ficar o dia inteiro no cinema pagando um valor só, tá? Não precisava sair e pagar de novo, tá? Mas isso era no século passado, né? Vocês não viveram isso, tá? Então, um outro exemplo mais típico é o almoço por preço fixo, né? O almoço custa 15 reais, não importa quanto você coma, você pode comer 5 pratos cheios ou só uma folha de alface, você vai pagar sempre 15 reais. Então, como é que seria o gráfico dessa função? Bom, vamos plotar, né? X, mesmo jeito, tá? A 1 eu associo 15, a 2 eu associo 15, a 3 eu associo 15 e assim por diante. Vamos fazer o gráfico dessa função, é bem simples, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, 1 eu associo 15, tá aqui. 2 eu associo 15, 3 eu associo 15, né? 15. Então, vai dar uma reta horizontal, ok? Aqui está meu y, né? Aqui está meu x. A função constante é horizontal. Tudo bem? Então essa aqui se chama função constante. Tá? Sempre dá o mesmo valor. Em particular, se o valor da constante em vez de 15 fosse zero, por exemplo, é de graça, não paga nada, é sempre zero que você paga, seria uma função nula, f de x igual a zero. Seria um outro caso, onde seria também horizontal, porém coincidindo com o eixo x. Tá? Essas são então as funções constantes. O que acontece com a taxa de variação? Bom, meu a vale zero, né? Eu posso até dizer que meu coeficiente angular é o coeficiente que está no x. Como o x não está aí, quer dizer que meu a vale zero. Ou seja, a taxa de variação, usando esse mesmo raciocínio, seria zero. Será que é mesmo? Claro, de fato, né? Se ela é horizontal, quanto varia meu y à medida que eu vou andando com x? Não varia. Então minha taxa de variação é zero. Eu posso até fazer uma conta e checar, né? Pegar um exemplo, vou de 1 até 2, né? Uma taxa de variação de 1 até 2 dessa função aqui, ó. Seria 2 menos 1, e aqui seria 15, né? Que é a imagem do 2, menos 15, que é a imagem do 1. Tá? Claro que isso aqui dá zero, né? Vai dar sempre zero, ok? Então essa é a função constante. Ok, pessoal? Depois nós vamos falar sobre intersecção de gráficos. Até a próxima.